Olá pessoal, meu nome é Heber e eu gostaria de compartilhar com vocês essa grande metodologia ativa que pode mudar, eu acredito, a cultura de aprendizagem de nossos estudantes. E os nossos temas vão passar pelas questões aí, o que é uma sala de aula invertida, quais são seus pilares, seus princípios, seus benefícios, o que a diferencia dentro de uma metodologia tradicional. E como fazer uma sala de aula invertida? Quais são os passos práticos? Eu gostaria de compartilhar isso com vocês nessa aula. A sala de aula invertida, também conhecida como Flipped Classroom, ela é um modelo que tem muitas raízes no ensino híbrido. O ensino híbrido, também chamado de misturado, combinado, mesclado, é popularmente conhecido como Blended Learning, e teve seu conceito desenvolvido a partir de experiências de aprendizagem abrangendo aí a web e aí a internet. Mas elas estão dentro, esse assunto está dentro do contexto das metodologias ativas. E como que surgiram as metodologias ativas? A humanidade está passando pela sua quarta revolução industrial e essa revolução é marcada pela fusão entre o real e o virtual. Esses dois mundos têm se fundido e tornado-se um só. Bom, isso significa que cada vez mais as pessoas estão se conectando de forma diferente, pensando de forma diferente e tendo acesso às informações por meio das TICs e por isso aprendendo de uma forma diferente. Com essas mudanças, tudo sofreu mudanças, inclusive a educação, é claro. E a forma de estudar, ela mudou muito e as pessoas estão aprendendo de uma forma diferente. Essa fusão faz com que o ensino híbrido aconteça, e o ensino híbrido é essa mistura do presencial com recursos do ensino à distância. Mas vamos fazer uma pergunta. Você já se sentiu assim como professor? Dar a mesma aula 6 vezes, 8 vezes em um dia para turmas diferentes? Quem nunca passou por isso, né? E aí você vai se esforçando para manter todas as suas exposições com a mesma energia, com o mesmo entusiasmo. Mas a sensação é de que há um abismo entre o ensino e a aprendizagem. Por mais esforço que façamos, há um gap aí. E muitas questões surgem na mente de vários professores. Será que a minha aula alcançou o seu objetivo? Todos entenderam a explicação? E os que faltaram? E os que dormiram? E não tem um botão de volta ali para você voltar à mesma exposição, ao mesmo assunto. O máximo que se faz depois é uma revisão. E é comum que ao fazer as tarefas de casa, o estudante em casa tenha muitas dúvidas. E o problema é que o professor não está ali para explicar novamente. Com essa aula eu gostaria de podermos pensar sobre o desafio de superarmos esse gap, esse espaço, esse abismo entre o ensino e a aprendizagem com essa metodologia ativa chamada sala de aula invertida. As metodologias ativas elas vêm para nos ajudar nisso, porque elas redefiniram o conceito de ensino e aprendizagem e têm se apresentado como uma boa solução para resolver esses problemas. Na educação tradicional, a figura do professor é que é responsável pela exposição de todo o assunto. Ou seja, todo o processo está centralizado no professor. O aluno recebe conteúdos, recebe a explicação e depois assimila, responde, estuda e devolve isso em avaliações, propostas, em trabalhos. Bom, isso aí acaba tornando o estudante ou o aluno no processo de uma forma mais passiva. E o agente principal, o protagonista disso tudo foi o professor. Nas metodologias ativas, muda-se o foco, porque a melhor forma de aprender é ter uma postura ativa sobre o processo. Esse é o paradigma. O aluno deixa de ser estudante e deixa de ser aluno e passa a ser estudante. Inverte-se essa lógica tradicional, onde agora o estudante é o agente principal de todo o processo, ele está no centro da ação educacional. E o seu conhecimento não será mais uma mera transmissão recebida de um professor, mas uma construção mediada pelo professor. Isso significa, na prática, que ele deixa de ser aluno e passa a ser de fato um estudante e em busca de conhecimento por meio de pesquisa de forma autônoma. E que o foco da aprendizagem está no estudante. E o professor ou tutor
são apenas mediadores, facilitadores da construção desse conhecimento. Mas o que é sala de aula invertida? Bom, a sala de aula invertida ela veio para nos ajudar a superar esses desafios, né? A ideia central é que o aluno, o estudante, agora assista previamente às aulas, as principais explicações gravadas, disponibilizadas, ou num texto, ou em algum recurso que vamos falar daqui a pouco. E o encontro presencial passa a ser a oportunidade para esclarecer dúvidas, realizar atividades, trocar conhecimentos, propostas de projetos colaborativas, construções de solução de problema. Então a sala de aula invertida ela faz com que os estudantes sejam protagonistas da sua própria aprendizagem. E muitos professores acham que alterando o layout da sala, ele está fazendo uma sala de aula invertida. Não é exatamente isso. Não se trata também da realização de um seminário, onde os grupos ali apresentam assuntos e os outros não tiveram acesso àquele assunto. E também não é uma distribuição de assuntos para discussão em grupo, posteriormente depois apresentar em sala de aula. O conceito de sala de aula invertida está no próprio nome, na Flipped Classroom. E aí você tem aí os 4 pilares fundamentais, né, sintetizados nessa sigla. Né? Porque é provável que muitos professores já tenham invertido suas classes ao pedir aos alunos que lessem um texto, assistissem um vídeo com material adicional e resolvessem algum problema prévio antes da aula. No entanto, para se engajar de fato na aprendizagem invertida, os professores precisam incorporar esses princípios, esses pilares que eu vou mostrar agora. Né? E aí nós temos aí a ideia de inverter a sala de aula, justamente para fazer do espaço, esse espaço de aprendizagem, um espaço flexível, um ambiente flexível, colaborativo, a partir de situações, de ferramentas, onde o estudante terá acesso a esses conceitos. E os estudantes caminham em ritmo próprio, o que aí nos leva à cultura de aprendizagem. Eles aprendem a aprender. É um desafio de mudar o paradigma, a postura do estudante, dos nossos estudantes hoje em relação ao processo de ensino-aprendizagem. E o professor, ele tem uma intenção, porque ele tem um conteúdo que ele é responsável por ele, está lá na ementa, está no projeto do curso, e muitas vezes esses conteúdos são abrangentes, e ele precisa então trazer aí um conteúdo dirigido, intencional, abrangente, para que ele também se sinta bem ao saber que ele conseguiu, que a turma conseguiu dar conta de toda aquela proposta ali do plano de ensino. Por isso que a aprendizagem invertida vai exigir cada vez mais professores intencionados, com desafio de planejarem profissionalmente, né, esse professional educator, planejamento de aprendizagem, né? E por isso, então, cada vez mais os professores precisam buscar essa habilidade, né, para que se tornem de fato guias, facilitadores no grande desafio do ensino. Bom, alguns princípios básicos da sala de aula invertida, nós temos aqui pelo menos 5 princípios básicos, né? A exposição prévia do conteúdo pelos estudantes, e de preferência em plataformas digitais, em forma de vídeo, de forma que o estudante em casa ele vai escutar a aula, estudar a aula, aprender o conteúdo, se expor ao conteúdo, seja por texto também, mas previamente. E aí ele vai em casa criando a cultura de aprendizagem, né? Ele vai se tornando cada vez mais protagonista, agente, autônomo desta aprendizagem. O terceiro princípio é que as aulas presenciais, pós-exposição prévia em sala de aula, elas ganham um nível alto, com aprofundamento, com perguntas mais bem elaboradas, com debates mais profundos, com aplicações práticas relevantes, com solução de problemas, com discussões inteligentes. Se esses estudantes se aprofundaram no assunto, se expuseram ao assunto, aprenderam sobre o assunto anteriormente, em sala de aula agora, isso terá uma nova pegada, né? Com certeza
serão muito mais aproveitados esses encontros presenciais. Outro princípio é a capacidade que a sala de aula invertida tem de abranger conteúdos. Se o professor do modelo tradicional depende apenas da sua exposição em sala de aula, das suas explicações, por melhores que elas sejam em sala de aula, isso o limita em termos de abrangência de conteúdos, de alcançar toda a ementa, toda a proposta da disciplina, do livro, dos livros que estão propostos ali no plano de ensino. Então a sala de aula invertida ela consegue abranger mais conteúdos. E por quinto, ela leva a uma aprendizagem mais significativa. Estudantes que se expõem a conteúdos previamente, durante a aula, em 3 ou 4 momentos, depois no último momento para avaliação, ele com certeza terá uma aprendizagem mais real e mais efetiva, mais significativa. Esse desenho, esse próximo slide aqui, ele mostra exatamente a diferença entre o método tradicional e a sala de aula invertida. No modelo tradicional de sala de aula, o professor ali na instituição de ensino vai apresentar sua aula, né, os conteúdos, os alunos estão sentados, ouvindo, perguntando. Esse é o modelo em que há uma posição de um lado para o outro, né, de transmissão. Por melhor didática que ele tenha, por mais recursos que ele use em sala de aula, mas quem define os conceitos e as situações, problemas ali é o professor. E que expõe as soluções, né, as problemáticas, e o aluno então faz suas perguntas. E muitos preferem esse método porque ele não gera muitos conflitos, né? E o professor fica mais seguro. Agora, em casa, depois dessas explicações, né, dessas boas aulas, dessas boas exposições, né, dessa transmissão de informações e conhecimentos, os alunos vão fazer exercícios, vão fazer projetos, vão fazer trabalhos, vão fazer pesquisa, vão solucionar problemas, vão estudar para a prova, né, por fim. Agora, pensa o seguinte, trazer respostas prontas, trazer explicações prontas, trazer conteúdos prontos, né, não é mais um modelo, não é mais considerado um modelo eficaz de ensino-aprendizagem. Deixa muitas lacunas. Ainda que os seminários abranjam conteúdos, a apresentação desses seminários seja uma boa prática, mas nada adiantará se não houver previamente espaços para pesquisa, para aprofundamento e posterior debate em alto nível onde todos possam ali estudar aquele objeto de conhecimento. E nem basta alterar o layout da sala de aula para ela ser invertida, né? Mas é preciso então criar situações para que haja aprofundamento. O professor no modelo tradicional, ele é diferente do professor no modelo da sala de aula invertida, porque agora na sala de aula invertida ele vai assumir uma função de facilitador, né? Ele vai ficar entre a aprendizagem e o aluno, facilitando os caminhos. Na metodologia tradicional, o aluno sempre tem um papel passivo, na maioria das vezes, né? Simplesmente porque ele está ali ouvindo as explicações, ainda que ele pergunte, ainda que ele faça essas perguntas. Bom, no modelo de sala de aula invertida, o que acontece é que a aula ela é estudada, assistida fora da escola, antes da aula presencial, né? Fora do ambiente da escola, em casa, né? E aí sim ele vai se tornando mais protagonista e vai criando a sua cultura de aprendizagem. O papel do professor nesse momento é o facilitador desse conhecimento. E agora, em casa, ele assiste a aula, ele faz as leituras, ele assiste os vídeos, as videoaulas, ele ouve os áudios, ele lê os textos, a proposta feita pelo professor. Ele se aprofunda no assunto antes de ouvir as explicações, antes dos debates, antes de qualquer outra coisa. E quando ele vai para a instituição, ele agora vai inverter. Ele agora vai fazer exercícios, projetos, trabalho, resolução de problemas, pesquisas. Então você inverte. E o tempo gasto em sala de aula é gasto mais para desenvolver essas competências, essas habilidades, para trabalhar projetos, para aplicar aquela teoria que o estudante fez
em casa. Vamos mostrar esse gráfico aqui, isso fica um pouco mais claro. Então a sala de aula invertida, ela faz com que os estudantes sejam protagonistas, né, como eu disse. E o papel do professor agora é preparar o conteúdo, seja por um vídeo, seja por um texto, seja por um áudio, né, e compartilhar isso com os seus alunos, né. Ele prevê aí como vai ser esse acesso, ele planeja isso antes da aula e os alunos, os estudantes têm acesso para que eles estudem, ouçam a aula, aprofundem as aulas, os conteúdos dentro de casa, né? E agora, durante a aula, né, há um momento para esclarecimento de dúvidas inicial, onde ali eles vão realizar atividades práticas, onde eles vão socializar todo esse conhecimento que foi pesquisado em casa. E depois da aula vem a avaliação, é claro. Então você percebe que em 3 momentos ele será exposto àquele conteúdo. E o papel do estudante ou do aluno é acessar esse conteúdo, estudá-lo antes da aula, se preparar, e no meio desse caminho, né, tirar suas dúvidas, né, e agora revisar o conteúdo. Isso tudo garante habilidades mais cognitivas, isso tudo garante o que nós chamamos de aprendizagem significativa e também garante muito mais habilidades socioemocionais, porque você trabalha a motivação e tantas outras coisas importantes desse processo. Vamos ser mais práticos, né? Então vamos dar alguns passos simples para você construir a sua sala de aula invertida. Antes disso, eu quero só dizer que você pode usar os métodos ativos dentro da sala de aula invertida. A sala de aula invertida é uma metodologia ativa, um pouco mais genérica, e você tem alguns métodos ativos que podem ser utilizados dentro da sala de aula invertida. Por exemplo, você tem a PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas. Você pode usar uma PBL e fazê-lo dentro do conceito da sala de aula invertida. A pedagogia dos projetos, a PJBL, chamada por muitos assim, mapas mentais invertidos, também é uma metodologia ativa, mas o professor então ele pode trabalhar isso com o estudante em casa, a construção de mapas mentais invertidos. Em uma outra aula minha eu trabalho essa questão dos mapas mentais invertidos. No modelo tradicional, o professor leva o seu mapa mental e explica, né? E os mapas mentais invertidos é o estudante que constrói o mapa mental, é claro, debaixo de orientação, debaixo da mediação do professor. Estudos de caso, então você pode associar na sua sala de aula invertida vários métodos ativos, eu só estou compartilhando 4 aqui, mas tem muitos outros que podem ser utilizados. Bom, vamos lá então. Primeiro passo, né? Primeiro passo é a seleção dos conteúdos. O professor então conhece o plano de ensino, foi ele que fez, e ele então deve disponibilizar esse conteúdo para que os estudantes tenham acesso, se exponham àquele conteúdo antes da aula, né? Esses conteúdos devem ser hospedados em uma plataforma digital, essa videoaula, ou por outros meios, né? E você tem muitas formas de colocar, por exemplo, um videográfico. Essa aula, por exemplo, é um videográfico, né? Que você tem vários recursos na internet para você fazer a sua aula e disponibilizar aos estudantes, ou mesmo gravar em celular, ou uma indicação da bibliografia, ou uma indicação de teorias a serem estudadas, de textos, né? Ou mapas mentais que você pode dar as diretrizes, ou até mesmo disponibilizar um mapa mental com um áudio seu explicando o mapa mental, e esse estudante agora vai em casa ter acesso ao mapa mental, aquela explicação, aquele áudio, ou até mesmo arquivos que podem ser compartilhados na nuvem. Mas o importante agora nesse primeiro passo é disponibilizar, seja no ambiente virtual, seja no portal do aluno, em diferentes formatos ou linguagens, todo esse conteúdo antes do encontro presencial. Isso vai possibilitar ao estudante explorar os diversos materiais e aprofundá-los e construir a sua própria linha, a sua própria trilha de aprendizagem. O segundo passo aqui,
ou até mesmo por e-mail, né? O segundo passo da sala de aula invertida é aquele momento em que que o estudante vai tirar suas dúvidas, né? Um exemplo prático, por exemplo, seria o estudante na posição central da sua aprendizagem, estudar esses conteúdos e durante ali os seus estudos ele tem dúvidas, ele precisa de outros materiais, ele vai atrás e o professor então assume esse lugar de facilitador, fomentando ali, instigando os estudantes a buscarem, aprofundarem os conteúdos, sejam individualmente, sejam em grupos de estudo, debatendo em fóruns, elencando as dúvidas e buscando aí conhecer melhor, né? Então, nesse momento, ele vai rever o material, suas dificuldades, suas pesquisas, ele vai fazer aprofundamento, vai propor comentários, vai buscar lá no próprio portal do aluno, tirar suas dúvidas, vão trocar experiências. E há muitas formas desse segundo passo acontecer, né? Onde ele vai fazer pesquisas, grupos de online, né? Você pode criar ali nesse momento em que eles agora estão estudando material em grupo ou individualmente, grupos online. Tem muitas ferramentas na internet para isso, como o Zoom, Google Meet, salas de WhatsApp que agora permitem você criar até 50 pessoas e outras ferramentas online, né? E também a pessoa do professor ou do tutor, seja no ensino à distância, seja no ensino presencial, mediando esse momento de dúvida, esse momento de estudo, esse momento de aprofundamento ali daqueles conteúdos. Videoconferências, né, no AVA, existem muitos AVAs aí que possuem esse plugin, essa ferramenta, que ela fica ali gravada, então você pode explorar isso aí, chats. O próprio fórum é um espaço para tirar dúvidas, para que nesse momento de estudo, de aprofundamento, eles estejam ali sendo assessorados, até mesmo para o e-mail, né? Muito pouco utilizado hoje, mas seria uma ferramenta aí que pode também ajudar. E agora você tem o terceiro passo, que em sala de aula os estudantes agora tiram suas dúvidas, no primeiro momento o professor propõe, orienta os projetos ali do tema, mas agora o foco é a construção de projetos, de debates profundos, de atividades. Nesse momento, né, mais do que a disposição física da sala de aula, mais do que colocar a sala em círculos, em grupos, né, agora é o momento de explorar, né, de trazer todo esse conteúdo para a prática, para o debate, para o aprofundamento, para perguntas, para os desafios práticos, para decisões que podem ser trabalhadas em grupos, para projetos que podem ser trabalhados em grupos, para resolução de problemas, de exercícios. Então entenda que toda a exposição teórica, todo o conteúdo, ele foi estudado antes, então você ganhou tempo. Em sala de aula agora, você vai focar na formação das habilidades, das competências, né? E agora é o momento de poder fazer. Se no EAD, você pode fazer em forma de videoconferência, essa aula presencial, ou na aula física mesmo. Na aula física, né, você pode aí ter debates profundos, mais direcionados, onde os estudantes não vão falar apenas coisas que acham, porque eles não tiveram um acesso ou uma exposição mais profunda do assunto. Não, eles trarão de fato, né, conceitos profundos e perguntas bem elaboradas, perguntas bem feitas, e isso vai com certeza torná-los muito mais ativos. É o momento de fazer exercícios, né? Não de explicar conceitos, isso ele já fez em casa, e você já disponibilizou essa aula para ele, ele já assistiu a sua videoaula, seu videográfico, né? Já leu o seu texto, a sua aula escrita, ou seja lá o que foi que você disponibilizou. Mas agora é uma hora de elaborar projetos, quem sabe um PBL, ou então solucionar um problema, né? Aí você, como eu falei, a inserção de um método dentro do outro, de um PBL, de um PJBL, compartilhar experiências, desenvolver ideias, não sei, aí vai depender muito da sua proposta e de quais habilidades e competências que você está trabalhando naquela disciplina, né? Então esse é um momento rico de construção de competências, de habilidades propostas aí no todo o projeto de curso, para toda a disciplina. E qual que é o nosso papel como professor, né?
O nosso papel como professor é grande, né? E a gente tem que mudar muitos paradigmas, né? E dentro desses paradigmas, uma das questões que se coloca, né? E eu até coloquei essa imagem do peixinho aí, e sair de uma metodologia para uma outra metodologia que está arraigada na cultura da educação não é simples, não é fácil. Existem resistência, né? Existem barreiras, né? Os estudantes estão acostumados no modelo bancário, né? Aquele modelo de um professor à frente, falando, explicando, a gente fazendo pergunta, anotando e estudando para a prova. E o que acontece é que muitos alunos, né, começam, no começo de uma mudança, de um método, podem vincular isto à ideia de que o professor não está cumprindo o seu papel, não sabe dar aula. Ou então esse professor está só enrolando, não tem cultura, não tem conteúdo, então fica fazendo essas coisas para poder não ter que dar aula. E muitos estudantes ficam meio um pouco perdidos, né, porque eles estão acostumados com a metodologia tradicional da exposição, da explicação em sala de aula. E até mesmo podem se tornar desmotivados ou achar que você não está cumprindo o seu papel, uma vez que não há aula, né, entre aspas, né, no sentido tradicional, não há aula no físico ali, a aula já foi feita em sala de aula, em casa. Outra mudança de paradigma é entender que as metodologias ativas elas exigem planejamento. Você está, né, mudando a rota e essa estratégia ela não vai diminuir o trabalho ou a relevância do professor. Né? Tampouco, né, significa não lecionar. Pelo contrário, né, ao inverter a sala de aula, isso exige do docente um grande esforço. E não é à toa que o maior desafio dessa abordagem é o tempo de preparação, né, para a sua implementação. Tanto em relação ao conteúdo, quanto ao que será feito pós-aula, dentro da aula presencial, as dinâmicas, os exercícios, os projetos. Né? Então é necessário um bom planejamento, né, para que de fato não seja apenas uma coisa legal. Né? E a seleção dos conteúdos previamente, das atividades mais adequadas para serem aplicadas agora dentro da sala de aula presencial. Então, exige planejamento, mudar essa forma de fazer, mudar esse paradigma, exige aí criatividade, planejamento e decisão, né, de fazer diferente. E adaptação. Né, adaptação a todo esse momento. Agora, também traz também a questão da cultura, né, cultura de aprendizagem. O grande paradigma que as metodologias ativas quebram, e isso tem que ser um processo que tem que ser trabalhado, é mudar a cultura de aprendizagem. Né? Porque esse tipo de metodologia exige uma brusca mudança no comportamento do discente, tanto dentro de sala de aula quanto fora, né? Já que ele passa a ter mais autonomia e uma participação mais ativa. Então, só que o mundo se abre para ele. Perceba que essa figura eu a procurei e eu entendi que ela explica exatamente o que eu estou dizendo. O quadro é uma coisa, você tem um limite de informações num quadro, num PowerPoint, numa explicação, até mesmo numa grande, boa exposição. Agora, quando você coloca esse estudante diante do conhecimento um pouco mais amplo, onde ele vai buscar, onde ele se torna o autor, o protagonista, o mundo se abre para ele de conhecimento. E vai exigir também a interação, né, esse grande paradigma. Você não é mais o transmissor de conhecimento e nem apenas um mediador, mas você vai agora facilitar esse conhecimento, na interação dentro da sala de aula, fora da sala de aula, antes, naquele primeiro momento, naquele primeiro passo, né? E o material online, na construção do material, e naquele momento em que há dúvidas, em que eles estão estudando e pesquisando e ampliando. Então o papel do professor agora é o papel de interação e também de facilitador, né? De tudo aquilo que tem que ser trabalhado depois. Bom, quais são os benefícios desse novo paradigma, né, especificamente aqui da sala de aula invertida? Né? A sala de aula invertida é uma metodologia que ressignifica o papel do aluno, a gente viu,
do professor, da aprendizagem, todo o processo. Ela coloca o aluno no centro do ensino-aprendizagem, protagonista. E isso tudo, né, coopera na produção, na promoção da criatividade, né, porque aí esse estudante começa a ter uma postura mais de ativa, de investigativa, né? Isso fomenta também a colaboração, porque em grupo ou individualmente eles agora estão se organizando e colaborando, trocando informações. Isto gera, né, organização do conhecimento, organização dos conteúdos. Isso vai facilitar muito mais a organização, até mesmo do alcance da ementa, dos conteúdos a serem aprendidos. Isso motiva muito, né, gera motivação, porque quando a autonomia, a criatividade, a colaboração, elas são desenvolvidas, com certeza esse estudante fica motivado. Quem aprende a aprender é muito mais motivado, né, e também vai facilitar muito mais aí a construção do conhecimento e por último, fomentar essa autonomia, né? Inverter a sala de aula é muita vantagem na construção da autonomia. É a autonomia que vai favorecer esse aluno. Nesse sentido, eles vivenciam os problemas, discutem a melhor forma de resolvê-los, e isso vai ser muito útil, né? Aprendendo a aprender, né? Então perceba que os benefícios das metodologias ativas, especificamente agora da sala de aula invertida, é mudar a cultura da aprendizagem, né? Eu enquanto crio, enquanto colaboro, enquanto me organizo, sou motivado, construo conhecimento, possuo autonomia, então eu vou aprendendo a aprender. Então esse grande aprendizado, né? Alunos motivados aprendem a aprender, e alunos que aprendem a aprender aprendem mais, né? Bom, em outras palavras, as metodologias ativas, né? O estudante só aprende quando ele sabe aprender, né? Ele usa os recursos disponibilizados pelo professor, os conteúdos disponibilizados pelo tutor ou pelo professor. Ele não fica esperando o conhecimento ser dado a ele. Ele vai atrás, ele é desafiado, ele constrói, ele busca, ele cava de uma forma mais ativa, né? Ou seja, como Herbert Simon disse, no lugar de ser capaz de lembrar, de repetir informações, a pessoa deve ser capaz de encontrá-las, de usá-las. E o professor é o facilitador, onde ele vai facilitar o caminho do conhecimento, onde esse estudante agora vai, por si, encontrar esse conhecimento. Gostaria de deixar no final dessa aula com vocês uma bibliografia aí, uma sugestão bibliográfica de alguns livros na área das metodologias ativas. Tem 2 ou 3 aí na área da sala de aula invertida, ok? Um abraço, pessoal, e sucesso para todos nós.